Pronto, pessoal, galera, muito bom estar de volta com vocês. Eu estou de novo agora com o assunto de divisão de números racionais. Continuamos na saga de racionais, tá? Números racionais. Agora nós vamos fazer divisões. Só que nas divisões, como nas multiplicações, nós temos duas formas. A divisão de números racionais na forma decimal e a divisão de números racionais na forma fracionária, que é a que eu acho mais fácil, né? Aqui, na de números racionais na forma decimal, a gente tem que ter uma pequena observação, né? Porque nós temos vírgulas aqui e a gente não pode estar trabalhando com essas vírgulas sem algumas observações que nós podemos fazer, né? Bom, armando aqui, né, essa conta, a gente vai ter, né, 20,4 divididos por 1,6. Bom, aqui você tá vendo que depois da vírgula tem quantos números? Tem somente um, né? Então você pode puxar essa vírgula para cá, para a ponta, tirando ela do meio aqui, ó. Do mesmo jeito você pode fazer aqui no divisor. Você faz isso no dividendo e no divisor, para tirar essa vírgula do meio, tá? Se por um acaso tivessem dois números aqui e um do outro lado, você teria que fazer isso e acrescentar um zero aqui. Eu vou já fazer um exemplo para vocês verem aqui ao lado como é que fica diferente, tá? Bom, mas aqui como é que iria ficar agora? Iria ficar 204 dividido por 16, certo? Agora não tem mais vírgula, certo? É a mesma coisa de eu estar fazendo essa divisão aqui, essa daqui. Bom, 204 dividido por 16, nós vamos pegar os dois primeiros números. Aqui, 20 dividido para 16 dá 1. 1 vezes 16, 16. Para chegarmos em 20, falta 4. Baixa então mais o 4 que sobrou aqui, né? 44 dividido por 16 vai dar quanto? Bom, a gente pode colocar o número 2. Se você colocar o número 3, vai dar 48 e vai passar de 44, que é o que a gente não pode fazer. Então tem que ser 2, ok? 2 vezes 16 dá 32. Para 44, você vai colocar aqui, ó, 32. Você pode fazer dessa forma, tá? E subtrair. Aqui dá 2 e aqui 1. 12. Beleza, 12 não pode mais ser dividido por 16, porque ele é menor. O que a gente pode fazer? Colocar aqui a vírgula e acrescentar aqui um zero. E aí nós vamos procurar um número aqui que multiplicado por 16 chegue próximo de 120 ou igual a 120, certo? Então são essas duas alternativas. Bom, se nós multiplicarmos por 8 aqui, ó, esse número por 8 vai dar quanto? Se eu multiplicar por 8, vai dar 128. Opa, passou. Se passou, então tem que ser 1 a menos. Porque eu multipliquei por 8. Se você multiplicar aqui, ó, 8 vezes 6 dá 48. Coloco 8 e sobe 1. Ó, e sobe 4, desculpa. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então dá 128. 128 passa de 120. Então você tem que colocar o 7. Agora multiplicando 7 por 16, a gente vai ter, ó, 7 vezes 6 dá quanto? Dá 42. Coloca-se o 2, sobe 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. Então é 112. Aqui, ó. Subtrai, vai sobrar 8. 8 nós não temos como dividir por 16. Mas, né? Mas, nesse caso aqui, tá certo? A gente pode colocar
o zero aqui, certo? A gente já colocou a vírgula, não é? A gente não pode colocar outra vírgula e acrescentar o zero. Não. Dessa vez a gente não coloca, porque já está aqui, e só acrescenta o zero. Bom, 80 dividido por 16, a gente pode colocar o número 5. Se colocar o número 5, vai dar quanto? 5 vezes 6 dá 30, né? Coloca o zero e sobe 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Opa, dá exatamente 80. Então, aqui é 5. 5 vezes 16 dá 80. Para 80, não sobra nada. Logo, o número que nós queríamos encontrar era 12,75. É o resultado desta divisão aqui, ó. O resultado é 12,75, ok? Vou colocar aqui um exemplo aqui, ó, a parte ao lado. Se caso fosse números, certo? Números com número de casas diferentes. Exemplo, né? Ó. Vou colocar aqui, ó, exemplo. Agora eu vou colocar, ó, 18,54 dividido por 3,6. Vejam que aqui você tem dois números depois da vírgula e aqui você tem só um. Olha como é que a gente vai trabalhar ele, tá? Ó. Aqui vai ser diferente. Quando a gente armar a conta, a gente vai ter que puxar essa vírgula, como a gente puxou aqui, né? Só que aqui a gente puxou uma casa de cada lado, né? Ó. Uma casa. Agora a gente vai olhar para esse número aqui. Ele não tem duas casas? Então, obrigatoriamente, no outro número que tem só uma, a gente vai ter que puxar duas casas também. Ó, professor, mas só tem uma. O que é que eu vou acrescentar aqui? Você vai acrescentar um zero. Então, iria ficar, ó, 18,54. Tira a vírgula, coloca só o 54. Vai ficar 1854. Dividido por quanto agora? Vai ficar dividido por 360. Por quê? Aqui tinha somente uma vírgula, um número depois da vírgula, certo? Bom, aqui tinha só um número depois da vírgula, só um, que era o 6. Só que aqui tinha 2. E o que eu poderia fazer para transformar esse 1 em dois números? Eu poderia acrescentar o zero. E foi exatamente o que eu fiz. Eu acrescentei o zero aqui, para mim poder igualar ao outro. E agora a gente pode dividir. Bom, qual é o número, tá certo, gente? Que pode ser dividido, no caso aqui, que eu posso multiplicar o 360 para chegar próximo de 1854. Eu posso multiplicar esse número aqui por 5. Por quê, né? Se eu multiplicar 360 por 5, vai dar 1.800. 1.800. Vai me sobrar 54. Exatamente. Vou colocar uma vírgula aqui, porque não dá para dividir, e acrescentar um zero. 540 dividido por 360, 1. Vai me sobrar quanto? Vamos colocar aqui, ó, 360 subtraído. Olha aí, ó. Vejam comigo, ó. 1 vezes 360 é 360. Para chegar em 540, falta quanto? Zero aqui. Aqui dá 14 menos 6 dá 8. E aqui 4, né? 4, certo? Menos 3, 1. Opa, 180. Olha, estamos chegando onde nós queremos. 180 dá para dividir por 360? Não dá. Então, eu posso acrescentar o que aqui?
um zero. Agora 1.800 dividido por 360, nós sabemos que é 5. Porque a gente multiplicou bem no início 360 por 5 e deu 1.800. Então aqui, ó, vai sobrar nada. Multiplicando por 5, 5 vezes 360 dá 1.800. Para 1.800, nada. Certo? E aqui seria o nosso resultado. Gente, aqui eu fiz esse exemplo para você ver quando tiver número de casas diferentes. Porque aqui eu tinha 2 casas decimais e aqui eu tinha só uma. E aí o que foi que eu fiz? Eu tirei a vírgula, só que aqui como tinha só uma casa decimal, para me igualar, para ter 2 casas, eu acrescentei um zero. E assim você pode acrescentar quantos zeros você quiser. Se aqui fossem 4 casas decimais e aqui continuando sendo só uma, eu teria que acrescentar 3 zeros para mim poder fazer essa divisão, tá certo? Bom, visto isso, na forma decimal, agora a gente vai passar para a forma fracionária, tá certo? Ok? Galerinha que eu adoro, vamos agora continuar com divisão de números racionais, só que no modo fracionário, tá certo? A gente está vendo aqui uma divisão de 2 frações. A gente tem uma pequena regrinha que a gente faz, que é bem simples, e que eu vou fazer passo a passo para você ver, certo? Quando nós temos 2 frações sendo divididas, a gente, olha aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Repete a primeira. Qual é a primeira? Essa daqui, ó. Primeira, segunda. Primeira fração da esquerda para a direita, certo? E a segunda fração. Nós pegamos a primeira fração e repetimos. Tá aqui ela. E nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, professor, o que é inverso? Ô, meu caro, você vai inverter os números. O que está em cima vai ficar embaixo. E o que está embaixo vai ficar em cima. Quer dizer, o numerador vai virar denominador. E o denominador vai virar numerador. Então, nós vamos multiplicar aqui por 3 sobre 8. Essa é a nossa divisão aqui, ó. Vai ser essa multiplicação. Olha que interessante, né? E aí, para multiplicar, a gente sabe que é muito fácil, né? Multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 8, 32. Podemos aqui ainda simplificar ou ela é uma fração irredutível? Essa daqui é uma fração irredutível. Ah, professor, mas não tem nenhum número primo. Realmente, não tem nenhum número primo. Mas você também não tem nenhum número que possa dividir ambos os números, nem o numerador e nem o denominador ao mesmo tempo. Então, quando não tem nenhum número que você possa fazer essa divisão para simplificar, essa daqui fica como uma fração irredutível. Então, o resultado é essa. Ok? Percebam, é uma regra muito simples. A primeira parte dela, você vai repetir a primeira. A segunda parte dela, você vai inverter a segunda e multiplicar. Uma coisa simples, galera. Simples. A divisão de números racionais é, acho que o conteúdo mais simples que a gente pode ter. Tá certo? De divisão de frações. Divisão de frações é muito simples. Já lá, a divisão de números racionais na forma decimal já é um pouco mais complicado. Tanto que eu peguei bastante tempo explicando e tal. Aqui não, aqui é bem mais simples. Bom, colocando isso aqui outro exemplo, a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Se nós formos fazer agora de outra maneira,
4 sobre 7 sobre 5 sobre 6. Percebam que eu tenho duas frações, correto? Eu tenho essa fração de cima e eu tenho essa fração de baixo. Ah, professor, agora eu não sei qual é a primeira e qual é a segunda. Meu caro, a primeira sempre é a de cima. A primeira sempre é a de cima. E a segunda é a de baixo. Esse aqui, ó, é o símbolo que está dividindo as duas frações, certo? Ele aqui está dizendo, opa, aqui tem uma divisão, certo? Entre duas frações. Essa barra aqui que está te explicando isso. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar, novamente, vai repetir a primeira. Repete aqui, igualzinho, ó. Repetiu, tá aqui ela. E vai multiplicar, multiplicar pelo inverso da segunda. Você vai inverter aqui, ó, pá, pá. Numerador desce, denominador sobe. Vou ter 6 sobre 5. E aí, qual vai ser o resultado? Será que vai dar para simplificar essa nova fração? Vamos ver, né? 4 vezes 6 dá 24. 7 vezes 5 dá 35. Opa, vamos lá. Esses dois números, eles podem ser simplificados por qualquer outro número, sendo que você possa dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número. Bom, vamos analisar pelos critérios de divisibilidade. 24 dá para dividir por 2? Dá, ele é par, mas já o 35 não dá, porque ele é ímpar. 24 dá para dividir por 3? Dá, porque somando aqui os algarismos de 24 dá 6, e 6 é divisível por 3. Mas 35 não dá para dividir por 3. Por quê? Porque 35 aqui, ó, se você somar os algarismos dá 8, e 8 não é divisível por 3. Vejam que eu estou utilizando os critérios de divisibilidade aqui, para analisar se essa fração ela pode ser simplificada. Dá para dividir por 4, 24? Dá. Os dois números aqui dividem por 4. E aqui, dá para dividir por 4? Opa, não dá. O número mais próximo aqui, divisível por 4, é 36. Então aqui não dá. Dá para dividir por 5 aqui em cima? Ou não dá? Só dá para dividir embaixo, né? Dá para dividir por 6 aqui em cima? Dá para dividir por 6. Mas como aqui não dá nem para dividir por 2, nem para dividir por 3, também não dá para dividir por 6. Vejam como os critérios de divisibilidade vão te ajudar. Se vocês querem um pouco mais se aprofundar sobre os critérios de divisibilidade, tem um vídeo no canal explicando sobre critérios de divisibilidade, passo a passo, cada um desses que eu já falei aqui. Aqui, ó, a gente não tem critérios de divisibilidade do 7, mas a gente sabe que aqui embaixo dá para dividir por 7, porque a gente fez uma multiplicação de 7 vezes 5, né? Mas aqui em cima você não pode dividir por 7. Então aqui já descarta o 7 também. Dá para dividir por 8? Bom, pelos critérios de divisibilidade, aqui não assume os critérios, porque o critério de divisibilidade do 8, o número tem que ter pelo menos 3 algarismos. Mas aqui a gente sabe que 24 é divisível por 8, que dá até o resultado 3. Mas 35 não dá para dividir por 8, porque o número mais próximo que dá para dividir por 8 é o 40 ou 32, que é próximo de 35. Então aqui a gente descarta o 8 também. Dá para dividir por 9? Aqui não dá e aqui também não dá. Dá para dividir por 10? Nenhum dos dois dá. Bom, a gente pode já destacar aqui, ó, que nenhum deles aqui
tenha um número que possa dividir tanto o primeiro como o segundo, né, ao mesmo tempo. Então, pelos critérios de divisibilidade, você vai ganhar muito tempo quando você estiver analisando para poder fazer a simplificação de frações, certo? Aqui depois que você fizer a divisão, tá certo? Por que você precisa fazer essa simplificação? Você vai diminuir a tua fração ao máximo até chegar à fração irredutível, onde aqui você vai ter a sua fração mais simplificada possível e menor quando vai falar de uma multiplicação ou no caso de um conteúdo mais avançado. É bem mais fácil você trabalhar com uma fração irredutível, tá certo? Então aqui nós temos uma fração irredutível, ok? Então, gente, eu queria explicar isso para vocês. Foi um conteúdo bem simples e bem rápido, certo? O que mais pegou foi lá os números decimais, né, a divisão, porque é necessário ter uma pequena observação para cancelar as vírgulas, né? Mas eu quero que vocês tenham muito cuidado e estudem esse conteúdo, tá certo? Um grande abraço para vocês e voltem lá para o grupo, mandem as fotos para mim e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de divisão de números racionais. Até mais, gente.